Here we go. Sozinha. Triste. Jesus, não tem ninguém, gente? Informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Ai, entrou. Entraram. Amém, Jesus. Que coisa tensa, né? Que essa coisa toda de tecnologia. A gente fica ali esperando, achando que não tá ao vivo. Aí diz que tá, mas você não sabe porque você está sozinha nessa imensidão. Olá, primo. Adriana Dutra no lugar de Miss Guimarães e Miss Guimarães no lugar de Adriana Dutra. Boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa plataforma genial que vem salvando a nossa quarentena, a nossa vida, inf.online, com a mostra de mulheres do audiovisual, chegando hoje ao seu último dia, e essa é a última live da mostra Mulheres do Audiovisual. Tenho super prazer de estar aqui hoje conduzindo essa live. Essa live faz parte desse ciclo maravilhoso que a Infinito começou desde o comecinho da quarentena. A gente já nem mais lembra quando foi, né, gente? Mas é isso aí. Começou com Domingos de Oliveira, passou para a Mostra das Mulheres do Audiovisual. E esse ciclo de lives que vem apresentando uma série de mulheres incríveis, espetaculosas, divinas, que compõem o cenário da indústria audiovisual brasileira. E hoje a gente vai terminar esse ciclo de lives com aquelas que iniciam todo o processo da indústria audiovisual, as roteiristas, no qual eu me incluo também. Eu tenho hoje o prazer de conversar com duas mulheres da hora, que serão Melanie de Mantas e Luciana Bezerra. Eu tô esperando... Ah, a Luciana entrou, não entrou, Luciana? Dá um alô pra mim. Foram 40 lives, né? É isso? Foram 40 lives, exato. E, na verdade, assim, a mostra das Mulheres do Audiovisual encerra hoje, com a exibição de Quanto Tempo Tem, documentário dirigido por Adriana Dutra, com a colaboração no roteiro dessa que vos fala. E depois vai ser retomado, vai ter essa pausa e vai voltar no dia 13 de setembro com a 24ª edição do Infinito Film Festival, que vai apresentar mais de 90 filmes para o mercado americano, para o mercado internacional. Vão ter algumas mostras disponibilizadas aqui também no Brasil. E então é isso. Elas já chegaram. Melanie tá aqui. Ela tá aí. É a Melanie? Dani Tolstói! Quanto tempo tem? Fala desse documentário. É mesmo. Pra quem ainda não viu, tem a oportunidade de assistir hoje. Alguém pode me dizer se a Melanie tá aí, gente? A Luciana tá. Tá. Então é o seguinte, a gente havia pensado que ia começar com a Melanie, mas então vou começar com a Luciana. Ainda bem que temos duas, não é? Então é isso, a gente vai conversar com essas duas mulheres maravilhosas, Melanie de Mantas e Luciana Bezerra. Melanie é musa de gerações e ela está aqui, já falei 3 vezes. Pronto, começaremos com Melanie. Melanie, essa mulher que é musa de gerações e gerações de roteiristas, uma grande referência para todas nós. Melanie, eu vou te chamar, minha querida. Pera aí, se dando tudo certo, aquele momento tenso, que a gente acha que não sabe mexer, mas a gente sabe. Pronto. Adicionar. Você vai ter que dar um ok aí em algum momento. Você tá recebendo um ok aí, Melanie? Aguardando, eu tô aguardando M de Mantas. Tananã. Aquele momento tenso, né? Porque a gente, com essas tecnologias, quase um milagre, né? A gente tá aqui falando, tá todo mundo ouvindo ao mesmo tempo. Melanie, eu tô aqui aguardando você. Vê se você não recebeu nenhum recadinho para você dar um ok. Nada?
Ó, eu vou cancelar e vou te chamar de novo, tá? Jesus. Eu vou conseguir, Jesus. Ó, solicitações Melanie de Mantas. Tan, tararam, tan. Acho que agora vai. Aguardando Melanie de Mantas. Tan, tararam, tan. Gente, Conectando. eu tô aqui há horas! Horas! Não são horas. A gente começou há 5 minutos. Não me deixa tensa. Mas é a farsa. Querida! Bom, gente, a tua luz tá tão boa. Eu não tenho luz boa. Ah, porque aqui, minha filha, é uma coisa profissional de lives, né? A gente é uma indústria de lives, praticamente. Até passei. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, vocês aí? Estamos indo, né? Como é que a gente vai dizer que não está bem diante desse quadro que poderia ser tão pior, né? Tá bem ruim, né? Mas não vamos falar sobre isso. Não quero falar sobre isso agora. Parafraseando o filme de uma roteirista que eu conheço. Então, ó, primeiro quero te dizer o seguinte, te dizer de coração. A gente se conhece uma pá de tempo, nossas filhas são amigas desde pequenas, Maria e Raquel. Mas eu, que sou uma roteirista relativamente nova no mercado, né? Eu comecei muito, não, comparando com você, eu não sou nada, 2014. Você, Melanice, sempre foi uma grande inspiração para nós roteiristas mulheres. Porque você, em primeiro lugar, você fez o roteiro escreveu o roteiro de Carlota Joaquina, né? O grande filme que iniciou com a produção, com a indústria audiovisual brasileira depois de alguns anos horrorosos de ostracismo. E ver você, Helena Soares, depois, logo um pouco de tempo depois, Patrícia Andrade, mulheres se colocando no mercado, metendo o pé na porta, chegando com autoridade, com certeza do papel que estavam cumprindo, é louvável. Então, todo mundo que está aí, aplausos para Melanie de Mantas. um dinossauro, né? Gatossaura, eu diria. Me diga uma coisa, como é que foi? Eu queria saber como é que foi a sua chegada no audiovisual nesse cenário onde antes não se produzia absolutamente nada, né? A gente teve ali, depois da extinção da Embrafilme, chegou uma época que se produzia um filme por ano, né? Era uma espécie de loucura. Conte-me tudo. Na verdade, assim, a minha formação não foi em cinema. Eu fiz ciências sociais na USP. Eu sou socióloga e estava pensando numa carreira acadêmica em antropologia, fazendo na Unicamp. Quando eu conheci meu ex-marido, e ele fazia cinema. E aí foi uma coisa assim... Mauro Farias. Mauro né? Farias. Eu gostava muito de ler e escrever, eu escrevia contos, gostava de cinema, era muito cinéfila, assim, eu ia, sei lá, 5, 6 vezes por semana ao cinema, então eu tinha uma familiaridade intuitiva com a linguagem, mas, assim, não foi a minha formação, eu nunca estudei cinema, nem roteiro. E aí a gente começou a pensar em escrever e a gente escreveu o Não Quero Falar Sobre Isso Agora. Que eu adoro esse filme. Eu vi na época. Né? Ele não está em catálogo nenhum, não passa no Canal Brasil. Eu me lembro que eu vi na época da estreia dele. Foi antes do Carlota, né? Foi antes do Carlota. Foi aí que eu fui fazer o Carlota. Aí eu conto como foi. E a verdade é que assim, a experiência foi incrível. A gente tinha um filme para fazer que era uma encomenda de filme de verão na linha do, sei lá, do Menino do Rio, e eu como paulista, que assim, eu tinha um grande problema com o Rio de Janeiro, mas eu adorei o Menino do Rio. Quando eu São Paulo tinha alguma coisa, tinha alguma coisa boa no filme, assim, interessante e tal. E não era bem o estilo de filme que eu gostava, mas quando a gente teve a encomenda de fazer um filme de verão, que tivesse praias, a Delta, mulher de biquíni, barará, a gente começou a pensar, e assim, com esse meu olhar de paulista introvertida, quer dizer,
extrovertida, mas eu não usava biquíni, nem roupa de banho, eu tinha vergonha. A minha mudança. Mas vem cá, só um minuto. Você estava morando no Rio nessa época? Você já tinha vindo para o Rio? Já tinha morado no Rio. E aí a gente fez uma história de uma observação que eu tinha, que vai um pouco na linha do Carvana, nessa ideia de um conto quase meio farsesco, de uma personagem que não se contentava com um trabalho medíocre, assim, o que é o trabalho medíocre? Qualquer um que não fosse arte. Então, a personagem que a gente queria, o Evandro Mesquita, depois a gente era um pouco mais velho para o papel, mas ele era a pessoa ideal, ele já estava com uns 35, 36 anos, e mas a gente queria muito o Evandro. A gente acabou levando o roteiro para ele curtiu, mexeu também no roteiro, assim, adaptou para algumas coisas, para a fala dele, para o estilo dele e tal. E esse filme foi assim, era uma visão bastante paulista do que era o carioca, mas ao mesmo tempo misturava gêneros, ele era uma crônica de um cidadão carioca e de repente virava uma história policial. E era comédia. E assim, foi uma coisa muito surpreendente, porque a gente foi para Gramado com o filme não estava nem pronto, ficou pronto no dia da exibição, não tinha cartaz, não tinha nada, e o filme ganhou o melhor filme. Caramba! E melhor roteiro. Jura? Você já chegou assim, Fia? E aí quando eu subi lá para agradecer, me lembro que eu falei que eu tinha gostado de escrever. E aí também já foi um pouco de mablag, porque depois do filme, até ele ficar pronto, eu já estava trabalhando em outras coisas. E trabalhei muito tempo com Darcy Ribeiro, fazendo os programas para os professores do CIEPs. Esse foi um caminho que eu segui bastante, que era de fazer roteiros para programas educativos, que eu gosto bastante também. E assim, trabalhar com o Darcy foi incrível, porque a gente fazia uma coisa meio documental, meio ficção, e ele aprovava tudo, era uma coisa muito, muito rica. Mas aí, quando eu subi no palco, eu falei, eu gostei da experiência de escrever o roteiro, esse é meu primeiro longa, tal, que se quiser me chama, falei meu telefone. Lá no palco de Gramado? No palco. Genial! A Carla tinha achado fofo. Cara, muito bom. Me chamando para fazer o Carlota. E aí, eu me lembro, fazendo o Carlota, a Carla já tinha uma pesquisa, ela já tinha um argumento, já tinha uma coisa pensada, mas foi um trabalho muito diferente, porque a gente escreveu tudo juntas, o tempo todo, escrevia à mão. Hoje a gente divide o final draft em roteiristas. Collaboration. E assim, eu custei muito a usar o computador também. Sim? Escrevia todos os meus roteiros à mão, e depois tinha que bater a máquina, e depois arrumei uma máquina daquelas elétricas que consertavam os errinhos, aí depois fui para um XP, aquele preto com verdinho, assim, escrevia, aí até que chegou um momento que essa fruição rápida do pensamento para o computador se tornou normal. Hoje, faria isso, né? Hoje, lógico, você tem os programas, mas foi um aprendizado, assim. Então, eu sou bem brontossauro mesmo. E aí foi isso. Aí a gente fez o Carlota e foi sucesso. Foi uma relação incrível de ter feito com a Carla e tal. E ela deve estar por aí, né? Não sei. Tomara, não sei. Mas, então foi isso, foi assim que eu comecei. E depois a gente fez outros filmes juntas, eu e a Carla. E aí porque eu fico imaginando, até no próprio Não Quero Falar Sobre Isso Agora, que foi anterior, acho que foi 1991, não foi? Foi. 91 a produção estava praticamente estagnada, né? Não, o filme, ele parou um ano e meio. A gente tinha o filme já rodado uma parte, ainda faltavam algumas cenas. Paramos um tempão, eu me lembro que a gente não tinha grana e terminamos sem grana. Por isso que o filme foi para Gramado, assim, em cima do laço.
E o Evandro, assim, já estava em descontinuidade. Tem cenas que ele tá de cabelo comprido, porque ele estava Era fazendo... cinema na guerrilha, então, né? Esse é o cinema na guerrilha, né? que prendeu o cabelo dele, passar gel e não sei o quê. Mas... Porque não era um mercado estabelecido, o mercado não estava estabelecido, né? Não, Você... exatamente, não era. E tudo isso, assim, mesmo assim, falando da profissão do roteirista, era outra relação, entende? Eu trabalhei assim no começo, eu fazia muitas coisas no risco. Não foi o caso desses maiores, assim, mas você trabalhava para sem ganhar nada, porque se o filme ia ser feito, aí vinha um amigo que te chamava, porra, eu tenho uma ideia, cara, vamos trabalhar, e você vai, trabalha, chega uma hora. Mas isso mas isso é da vida do roteirista, né? Você não está mais nesse patamar, eu ainda estou. Mais absurdo que um pouco a gente fica, sabe? Um pouco a gente cede. É lógico que você fala, cara, eu posso, sei lá, recusar um trabalho, mas ao mesmo tempo é difícil. É porque é louco isso, né? Porque, na verdade, todo o processo começa pela gente. Todo projeto audiovisual vai começar por um argumento. Então, tem que ter um roteirista para escrever, para ter aquela ideia, para escrever, para aí sair o projeto para venda, né? Se não, sinceramente, se não tivesse esses editais e essas coisas onde você precisa apresentar um roteiro, até o Marçal aqui nos fala que ele tem dúvidas se alguém contrataria o roteirista. Se o diretor escrever sozinho aquelas coisas. É verdade. Nem todo diretor é um roteirista. Tem diretores, ótimos diretores, mas que não escrevem. Tem diretores que escrevem super bem. Então, diretores, com X. Diretores. Mas nem assim. Então, assim, se não tivesse esse mecanismo que a nossa indústria encontrou também, de incentivo e de leis e etc., eu não sei se chamaria um roteirista, se manda qualquer um escrever qualquer coisa e bota, e depois pensa, quando tiver o dinheiro, pensa em chamar. Mas isso mudou bastante. Eu acho que isso também foi muito legal, assim, a vivência que os laboratórios de roteiro, que a Carla Esmeralda começou aqui e tal, que é é incrível o trabalho que ela fez em relação a isso por nós, onde de repente você ia para um laboratório de roteiro, você encontrava pessoas que estavam na mesma situação que você. Roteirista minha, por exemplo, não quero dirigir, eu não gosto do set. Eu gosto de ficar em casa de pijama, quer dizer, eu botei uma camiseta e passei um batom e o resto... A gente ama essa quarentena voluntária que a gente vive, né? O nosso trabalho não parou, a gente está acostumada a ficar em casa, é um trabalho solitário. E aí, eu estava falando do quê? De não ter essa pretensão, mas esses laboratórios a gente acabou encontrando outros roteiristas. Foi aí que eu conheci a Helena Soares. Assim, a Helena Soares eu conhecia de rua, assim, a gente se falava, mas vivência mesmo, conhecer... Ih, Melanie travou? Não, tô falando aqui. Voltou. Tá. Não, para mim tinha travado. Não, tá tudo bem. Tensa com esse momento, vai. Mas nesse momento, assim, que a gente... De repente, a gente via que tinha um bando de gente esquisita que andava de pijama em casa. E a gente muitos falava assim, gente, como é que você faz o seu contrato? Todo mundo, como? A figura do agente não é uma coisa que nós temos... Não existe aqui. Aqui não existe, né? Lá fora, nos Estados Unidos, não existe roteirista sem agente. Tem até advogados que negociam e tal. Mas um agente que vai vender o trabalho, o seu cliente, o roteirista, não existe. Não. A primeira vez que eu fui usar uma advogada para fazer uma negociação, eu pedi ela falou, quanto você quer? Eu falei assim, pela primeira vez, para fazer esse trabalho, eu quero mesmo, eu quero um valor legal. Ela falou, então tá, eu vou ligar para ele. Ligou, 2 minutos depois ele me liga e fala, que porra foi essa?
aquela assim que você fala assim, bom, então não, nesse nível de pessoas que você já teve uma relação mais promíscua, é muito difícil mudar. Agora, lógico que quando você negocia com as produtoras, tal, Produtoras. mas quando é direto com o diretor que acha que está fazendo e que quer escrever junto, é complicado. Mas existe a coisa de assim, a gente trabalha muito no risco, né? Ainda somos jogadores inveterados. Você vai lá, aposta, se der certo, deu ótimo, se não der certo, paciência e vão te chamar de novo para apostar. Você tenta não ir, você vai, aposta tudo. Mas porque a gente quer fazer aquela história, né? E a gente precisa viver, porque precisa de grana, é uma coisa fora isso. Quer dizer, não estou dizendo das histórias nossas, das histórias que a gente tem mais partem da gente, e tem as histórias que, por exemplo, é isso um pouco que você situa. Nem todos os roteiros que a gente escreve, sendo chamados, são roteiros incríveis, né? Às vezes é um roteiro. É uma história desse tipo. Exatamente. Querem esse filme desse tamanho, né? Nesse universo, e é isso. Nem tudo você empenha a sua alma ali. Mas, assim, é lógico que na hora que você está escrevendo... Você se apega. Que você pega, mesmo que seja uma droga. Cara, eu sei que esse roteiro é uma merda, mas essa cena... E a gente vai defender, né? Depois que entregou. Antes de entregar, a gente não... Depois que entrega, a gente... Porque, Melanie, quando eu entrei para roteiro, quando eu me assumi como roteirista, eu tinha sido atriz e fui assistente de direção e produtora. Eu ainda vinha com... Eu fiz faculdade de cinema, fui aluna de companheiros seus, Paulo Raum e Jorge Duran. Na cadeira de roteiro. Mas eu vinha muito ainda com a fantasia de que eu vou contar as minhas histórias. Sinto lhes informar, a gente sobrevive 95% do tempo de roteiro encomendado, não é verdade? Pois é, aí é que tá. Quando eu dou aula, tem até um aluno, o Rodrigo entrou ali, eu vi. Quando você vai dar aula, todo mundo, quando vê um professor, você entra no IMDb, cara, tem coisas ali que eu te juro que eu, assim... Foram encomendas, tipo, sei lá, olha, já me aconteceu isso, eu tenho um roteiro de um longa, vou filmar daqui 1 mês e meio, mas ele tá com 50 páginas. É muito... Eu preciso de mais história. Você fala, ok, 15 dias, você recebeu, eu recebo, ganho uma grana por aumentar a história, inventar uma nova personagem. É um exercício, é uma gincana também. É um trabalho técnico. É uma gincana. E é muito louco, né? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro set como roteirista, que foi o de Berenice Procura, eu entrei, aí o diretor me recebeu muito bem, os atores, a produtora, mas ninguém. Eu que tinha vindo de produtora e assistente de direção que domina o set, né? Aí eu lembro que eu estava ali vendo montar e aí me cutucaram, um maquinista. Dá licença, por favor, que tem que passar um trilho aqui. Eu, desculpa. Aí eu vi ele falando pro outro, quem é essa daí? Aí o outro, sei lá. E eu, assim, por dentro, meu Deus, eu sou roteirista. Se eu não tivesse escrito, apostado nisso, você não estaria montando esse trilho, camarada. Ninguém sabe quem é a gente. Assim, eu fiz algumas assistências de direção, mas eu sou muito tensa. E assim, o set todo mundo chora. Tem um dia que alguém chora, se é o produtor que chora, se é assistente de produção, é a atriz que tá mal. Cara, muito assim, muito tenso. E horas, né? Eu fui acompanhar um set de um roteiro que eu escrevi há um ano atrás, exatamente. 10 horas para o Natal, e eu fiz a preparação do elenco infantil. Nunca mais. Eu já acordava às 4h30 da manhã num frio. Deus me livre. Você chega de roteirista só para visitar o set, dar uma palhinha ali, tá ótimo. Eu já fiz assistência de direção e cuidava de uma figuração. E era a hora do almoço, eu levei a figuração para almoçar e eles foram barrados porque os atores principais estavam sem ser. Tem que comer antes. Nada. Eu tive um ataque, eu sei lá, quase... Sei lá, fui... O roteirista é o alien, do processo. A gente é totalmente alien. E é ótimo, né? Deixa a gente quietinho. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisa. Que você tocou ali logo no começo de que você não fez faculdade, você não fez curso.
Porque, como você acha que deve ser a formação de um roteirista? Como se dá a formação de um roteirista? Cara, vamos explicar assim. Como eu dou aula já também na PUC há muitos anos, assim, eu não me considero uma professora que saiba muito de teoria. Eu tento eu tento trabalhar mais a dramaturgia e uma certa coerência com o que cada um tem a dizer. Então, eu gosto muito que os alunos escrevam e tento conduzir, tentar que eles descubram o gênero que eles estão trabalhando. Então, assim, eu sou muito próxima, dou muitos exemplos. A análise de filmes, analisar outros filmes é fundamental também, né? Bons filmes, né? Eu sinto que todas as turmas elas são muito heterogêneas e cada vez menos cinéfila. Menos, assim, o que é clássico é um absurdo. Quer dizer, são poucos alunos que têm uma cultura cinematográfica grande. E é muito incrível isso, uma faculdade de cinema. Mas eu uso os exemplos mais banais também. Qualquer coisa que eles estão vendo, eu consigo tirar ali, por exemplo, sei lá, você vê a dramaturgia do Rei Leão, como você vai ver a dramaturgia, sabe? Então, assim, eu não me furto a usar esses exemplos. Recomendo uma porrada de filmes, o tempo todo eu estou citando, eles vão anotando, muitos alunos vêm, outros não dão muita bola. E os tais dos manuais, os famosos manuais? Eu não consigo. Eu acho que eles são úteis, assim, para a gente, sabe, ter um norte, até para a gente mesmo, né? Quer dizer, você agora entrando no mercado, por exemplo, eu estou muito mais livre deles, dos manuais, hoje escrevendo roteiro de longa. Tem uma coisa que eu introjetei e que na hora que eu talvez assim consiga ensinar o aluno a ver essa coerência, a ver como a história dele pode caminhar melhor, independente dos manuais, ou terminando, quer dizer, aquela coisa, o nosso herói tem que estar transformado no final, nem sempre. Sabe? Ele pode terminar muito pior do que começou. E o filme tem interesse. Eu me lembro de um aluno, logo nos primeiros anos que eu estava dando aula, e que ele era muito cinéfilo, e ele falou assim: eu quero escrever um longa mais chato da humanidade. Não vai acontecer absolutamente nada na minha história. É um homem num hotel à beira-mar, no inverno, hotel fechado, tipo assim, meio iluminado, né? Aquela coisa, o cara. Ele simplesmente parou de fumar, esse era um detalhe da personagem, mas ele segurava um cigarro e um isqueiro o tempo todo. Já tem uma tensão. Tensão absoluta! Genial! A tensão suprema. Tensão, romance, comédia, tudo ali. Tudo. Naquela relação. Você tá ali, você vai falar assim, bom, então já tá acontecendo coisa pra caralho, porque se o cara parou de fumar, tá nesse hotel... Genial. Né, ele falou assim, mas isso é atenção. Aí você vai vendo que ele tava construindo uma atenção. E é evidente que depois ele entrava num quarto e via a mulher dele, o passado. Eu falei, olha, você já tá contando. Aí, de repente, ele encontrava uma personagem do Carl Dreyer, que estava na praia, que falava com ele os textos do filme do Dreyer, não sei se era a palavra, o filme. Mas ele tinha pensado numa estrutura. O que é ser um filme chato? Isso, cara, não dá para saber. Cada um tem uma opinião. Eu vejo de tudo. Eu gosto de tudo. Então, assim, é raro ter um filme que eu acho que nada sirva, entende? Às vezes você vê um filme merda, mas tem uma cena que fica na tua cabeça. Ou é um lance, é um gesto, alguma coisa que você falou foi uma boa solução ali. Eu entendo esse trabalho, o sacrifício desse trabalho. Agora, com as séries, né?
essa história de manual e tal, então você tem que ter a Bíblia, você tem que ter os movimentos, etc. Mas eu também acho que dá para se libertar. As séries que eu tenho mais gostado são as séries que se libertam um pouco dessa... Da estrutura... quer dizer, ou ela é clássica, como Perry Mason, que está sendo ótima, não sei o quê, e outras, né? Mas ou aquelas que simplesmente rasgam. Desconstroem, Então, mas assim, eu não desprezo os manuais, mas eu não sei o quanto eles servem mesmo. Exato. A gente tem todos, né? Eu tenho quase todos. Só para ter. Aqui, isso até tem aquelas... Nossa, o maqui, para mim, é quase uma bula, assim, que eu tenho que ficar... A ideia de que cada cena que você constrói tem... os beats, nossa. Às vezes, é isso, esse cara intuitivamente construiu uma cena que tinha o beat, é o cara que tá sempre com cigarro na boca. Exato. Acendendo e não acende, entende? Então, aquilo pode servir muito com um fio, assim. Pode encher o saco numa dada hora, você fala, caralho, esse cara não vai acender o cigarro, depende também. Às vezes você tem vontade de falar assim, cara, para de fumar um pouco. Você tem do mesmo jeito. Querida, acredite se quiser, mas já passou nosso tempo todinho de conversa. Você acredita? Oi? Porque é 1 hora de live, é metade você e metade Luciana Bezerra. Ah, tá bom. Poxa vida. Estrutura de 1 hora só. Porque essa gente que faz essas lives que manda, é universal. Não existe live de mais 1 hora. Tem donos? A live tem dono? Não é essa pessoa que criou a live, eu não sei quem é, o Instagram, o Facebook, o Mark Zuckerberg, Deus que criou a live. Olha, eu não sei, uma pessoa realmente muito genial. Olha, foi bom para você? Foi ótimo. Não falei mal de A primeira vez a gente nunca esquece. Não falei mal de mim. Ainda bem. Mas, já foi um prazer apresentar você aqui para nossos queridos ouvintes. Você que fez e faz história e continuará sendo referência para muita gente ainda no audiovisual. Mil obrigadas, Melanie. Obrigada. Agora eu tenho que sair daqui, né? Lá vem a... Agora é a Lu, vou chamar. Ela tá ouvindo a gente. Saio aqui, eu aperto o X? Aperto o sai, eu acho. Tá, beijo. Fica vendo a nossa live. Continua aqui. Beijo na Raquel, beijo na Helena, beijo no Paulinho. Beijo pra todo mundo aí. Que legal. Aplausos para a Melanie de Mantas. Maravilhosa mesmo. Luciana Bezerra, agora é a sua vez. Se Melanie é musa de gerações e gerações, Luciana é musa de também gerações, uma par de gente que se formou e vem se formando e entrando no mercado com o pé na porta. Pessoal do Nós do Morro. Cadê, Lu? Vou te chamar, meu Deus, achei. Adicionar. Estava escrito não pode participar. Fiquei um pouco tensa com essa situação. Mas eu acho que não é nada demais não, né? Conectando. Ufa. Ai! Tô aqui. A gente chega Tô aqui, já vou abrir assim, né? Ó. Não, eu fico tensa. Muito. Eu tô no Vidigal, é sexta-feira, o Vidigal, bom, dividindo essa internet com muita gente, fico sempre tensa. Não, mas olha, estamos ao vivo e a cores. Ai, que felicidade, Melanie, que felicidade. E como é bom ouvir uma pessoa que gosta de escrever e contar história, né? Eu chegou uma hora que eu falei, vai indo, eu quero ver mais, e tava amando. Mas muito agradecida. É pouco, só para meia hora para cada uma de nós, né? Live de mulheres não dá, gente. Quando for mulher, bota pelo menos 2 horas para a gente poder falar mais. Eu gosto de falar. Bem-vinda! Bem-vinda à Mostra Mulheres do Audiovisual. Você que representa uma pá de gente que já se formou e que está se formando aí. Mulheres, meninos, meninas que vão se transformar na nova geração da indústria audiovisual brasileira. Você é presidente do Nós do Morro?
Eu sou presidente do Nós do Morro, mas Guti Fraga e Luiz Paulo Correia Castro continuam na diretoria. Somos sempre uma diretoria, sempre foi o Nós do Morro, sempre foi uma diretoria de 3, 4, estávamos em 4. Perdemos o Fernando Melo da Costa no meio do ano passado, né, nosso cenógrafo, para nós também diretor, né, que aqui ele também dirigia peças, além dos cenários. E estamos em 3 nesse momento bem difícil. Né, mas eu estive no Nós do Morro de 2012 a 2016 como gestora. Foi um momento muito difícil. Hoje a gente tem lá a Tatiana Delfina, graças a Deus, porque ser gestora do Nós do Morro tomou demais o meu tempo. E eu comecei a ficar muito triste porque eu não estava conseguindo tempo para escrever e estava ficando muito deprimida. E essa casa que é minha, eu preciso fazer muita coisa por ela. O Nós do Morro é um lugar que eu acho que ele precisa viver, perpetuar, porque o que ele fez por mim, pela minha geração e por pelo menos umas 3 gerações depois de mim, eu espero que ainda faça pelo meu filho, meu neto e muitas outras. Assim, que assim seja. O Nós do Morro, assim, só uma palhinha para se alguém cometer a heresia de não souber o que é o Nós do Morro, mas vai que acontece. O Nós do Morro é um celeiro de talentos, é um celeiro de formação, de capacitação de jovens para a indústria audiovisual no Morro do Vidigal, e foi o responsável. O Nós do Morro, ele passou a ser conhecido literalmente internacionalmente, no mundo inteiro, e ovacionado no mundo inteiro, acho que foi através da Cidade de Deus mesmo, né? Através da Cidade de Deus. Que apresentou uma pá de talentos, os irmãos Hagensen, do Douglas Silva, o Alexandre Rodrigues, né? E não só assim pela frente das câmeras, né? Mas deu oportunidade também, por exemplo, eu, Luciano Vidigal, Lúcio Andrei, éramos pessoas na época que não estávamos ali de frente das câmeras, mas fizemos toda a pesquisa de atores, demos aula junto com o Guti, junto com a Kátia e o Fernando num primeiro momento de preparação para esses atores, né? Que alguns, sim, no Nós do Morro já eram atores, mas outros eram pessoas que a gente convenceu lá nas favelas todas que a gente andou, que essas pessoas tinham algum talento e tal. Eles faziam um pequeno teste comigo, com o Luciano Vidigal. Eu aprendi muito. E eu acho que devo também ao Cidade de Deus e toda a força que ele trouxe ao cinema brasileiro e a este assunto especificamente, a possibilidade de dirigir o meu primeiro curta-metragem, que é um prêmio de roteiro da Rio Filme, que chama Mina de Fé. Que é quem vai realmente me fazer a transição, né? Eu no Nós do Morro, quer dizer, eu entro no Nós do Morro, acho que como todo jovem vidigalense, ou do Rio de Janeiro, ou até mesmo jovens de outros estados, que já migraram para cá, atrás dessa escola, querendo ser a mocinha da novela das 8. Claro! Sim. Uma atriz, eu quero ser o quê? Eu quero ser a mocinha da novela das 8. Em algum momento eu descubro também que a arte ela me dava outras possibilidades. Que eu podia fazer outras coisas além de ser atriz. O Nós do Morro, acho que ele sempre teve essa preocupação e a gente carrega ela até hoje, né? Lá a gente aprende tudo, ser iluminador, aprende a escrever, aprende porque o Nós do Morro surgiu, o cartão de visitas do Nós do Morro são os atores, como em qualquer outro lugar, né? São os atores e atrizes. Mas quem nos dá visibilidade, né? Mas existe esse trabalho de capacitação dos espaços de equipe técnica, de roteiro, de direção, não é isso? Toda a equipe técnica e também essa equipe que a gente chama de criadores, né? Que passeia como nós, os roteiristas e no teatro. E a gente vai se dividindo entre teatro e cinema, no teatro os dramaturgos e os criadores como os diretores de arte,
e aí os figurinistas, os cenógrafos, e por aí vai, assim. É uma forma também, porque se eu não tivesse, assim, eu num set de filmagem, eu estava ouvindo vocês falarem e dizerem, às vezes eu fico meio assim com set. Eu adoro set de filmagem, eu adoro ficar aqui quietinha, aqui, nesse lugar que eu tô mesmo, aqui agora, conversando com você. É aqui que eu levanto a minha cama, eu tô do lado da minha cama, minha casa é pequenininha, eu sento aqui nesse mesmo lugar e viajo, vou para o mundo, vou contar minhas histórias, vou ajudar outras pessoas a contarem as histórias que elas desejam, ou vou ser contratada, graças a Deus, são os momentos de maior alívio para contar as outras histórias, porque, né, como diz o Joaquim, né, ele já disse isso por nós, também para ganhar dinheiro que fazemos cinema, porque de outro jeito a vida não vale a pena. Exato. Porque senão... né, a gente vai definhar. É um trabalho. E é muito difícil, às vezes, na família, é difícil entender que é um trabalho. Ficar sentado aqui escrevendo. Sim, super difícil. Meu Deus, aí a mãe liga e você fala, mãe, eu tô escrevendo. Mas você passa o dia em casa, como... não faz nada. Não. Né, às vezes marcam compromissos e acham que você pode cumprir os compromissos. Porque você já está no home office eterno. Limpando camarão. E pensando, eu estava trabalhando e limpando camarão ao mesmo tempo. A gente trabalha o tempo inteiro, na verdade, né? Tudo o tempo inteiro. Instigante, tudo é momento para a gente começar a ter aquela centelha que vai, né? Com a pandemia, a coisa que eu mais senti falta, assim, eu que realmente estou acostumada, embora eu goste do momento que eu consigo ir para o set, eu me divirto muito no set e eu aprendo muito, assim, o que deu certo, sabe, na fala, no tempo daquela cena. Então isso me ensina muito também, porque embora tenha feito milhões de laboratórios, cursos livres, a minha experiência e a minha formação de fazer roteiro, ela é através do curso audiovisual do Nosmo, que é um curso livre, né? Foi ali feito, era Rosane Schwartz e Vinícius Reis, eu era dessa turma, recebi esses dois, uma a cada 15 dias, e eles se dividiam tentando nos apresentar as referências cinematográficas e, ao mesmo tempo, enveredar pelas técnicas de escrita, né? Mas eu tenho essa escrita informal. Então, para mim, me ensina muito, assim, né, nessa coisa de como virar, de como também fazer um roteiro que ele não se modifique muito, né? Que ele não tenha que sofrer milhões de mudanças para a embocadura do ator, quando, né, quando vai para a cena. Então, para mim, é muito importante, assim. Eu gosto. Mas o que eu mais sinto falta nesse momento... Mal. Eu gosto de visitar a set, gosto de ir lá, mas aquela coisa, aquela labuta de ter que chegar às 4h30 da manhã e ficar até a desmontagem... São 1 mês, 2 meses, dependendo, né, de quanto é o tempo do filme que você vai fazer, que realmente a gente tem certeza, assim, que a gente não vai escrever mais de 140 caracteres, ou eu faria só coraçãozinho e foto, porque é de uma exaustão, né, que realmente você fica isso de fato, assim, eu fico muito exausta. É um trabalho que eu não seria, eu acho, uma diretora full-time de saúde. Sim. Nossa, eu vejo Cris D'Amato, que é minha diretora amada, que foi a mulher que me trouxe para o audiovisual e que eu escrevo demais para ela. A Cris emenda um trabalho após o outro. Ela não sai do set, é uma labuta física. Não só de diretora, como de toda a equipe do set, né? Eu acho nossa posição ótima. A gente escreve e eles fazem. Se o diretor e a diretora não estragarem muito no set, vai ser ótimo. Eu escrevo muito também pensando em dirigir. Eu, como autora, eu tenho uma pulsão de autora muito forte. Muito forte. E aí, nesse momento, é que é um pouco dosado, porque eu não posso me enfiar em encrenca. Então eu fico sempre medindo e tentando também, no meu caso, os filmes possíveis. Porque, às vezes, eu escrevo coisas para as pessoas
que eu posso sonhar de uma forma e me jogar numa cena que eu falo, caramba, essa cena incrível, isso pode ter uma possibilidade de acontecer. Certeza. Nos meus filmes eu busco um pouco mais ter certeza de que eu posso executar aquela cena. E aí tô falando mesmo a nível de produção, né? A nível financeiro e grana, todas essas coisas. A gente tem né? que escrever Eu tenho essa preocupação nisso, né? quando escrevo para mim. A gente tem que escrever pensando em produção, pensando na direção. Eu queria levantar com você, porque o tempo passa muito rápido. Meu Deus, 44. Tá todo mundo... Olha aqui, pra mim aconteceu a pior tragédia que pode acontecer na quarentena. Eu pisei no meu próprio óculos. Então, vocês me desculpem, mas tá assim mesmo. Fazer o quê? Queria levantar com você o seguinte ponto. Uma coisa que amém, tem sido tratada com sua devida importância, em seu devido lugar, que é, hoje em dia... antes tarde do que nunca, o famoso lugar de fala. Que, me corrija se eu estiver errado, mas na minha visão simplista não fale no meu lugar. Não fale daquilo que não lhe pertence. Nossa, não sei. Eu costumo pensar e entender o lugar de fala como um lugar que é precioso e que precisa ser ouvido. E que durante muito tempo não foi ouvido. Por uma série de questões, todas essas que sabemos nós, né? Mas eu não acho que podemos colocar as pessoas, principalmente quando tratamos de criadores, né? De pessoas que... Eu vejo um criador também como um visionário, para mim é isso que a gente tenta. Eu espio o passado querendo jogar lá no futuro, eu estou sempre transitando entre uma ideia de transmutar a realidade, buscando, às vezes, realidades mais possíveis, quem sabe possível num outro momento, né? Então, eu acho muito tolir alguém dizer não fale sobre esse assunto, ou não fale sobre isso. Eu acho que todas as pessoas têm o direito de contar histórias dentro do seu ponto de vista. Agora, isso é importante pensar. Que quando eu conto uma história do meu território, que é basicamente o território da favela, que é onde eu me encontro, eu vou ter uma liberdade de contar coisas que muitas vezes você não vai encontrar, porque você não viveu isso. Sim. Assim como mas eu quero também ter a liberdade de contar essas histórias, mas quero ter a liberdade de contar também histórias que se passam em Nova York. Porque minha cabeça vai até lá. Exatamente. Porque o mundo, né? Porque o mundo ele está aberto para qualquer lugar. Então eu acho que o lugar de fala ele tem que ser entendido muito nesse sentido, não numa castração, sabe, da criatividade e da pulsão de falar, sabe? E na pulsão que a gente tem de contar uma história, né? Porque, por exemplo, o que faríamos com o cinema novo, né? Eu tô aqui hoje e me considero um cinema novíssimo. Mas eu sou filha do cinema novo. É onde eu mais me identifico, é onde eu piro, é onde eu ainda vou buscar. Porque foi a primeira vez que alguém se debruçou sobre o meu espaço, sobre o espaço que eu mais gosto, sobre os personagens que eu quero levar à tela, que eu quero enquadrar, que eu quero dar sentido para além do jornal, né? E onde eu achei isso a primeira vez? Qual é a minha primeira referência? É no Cinema Novo. Mas o Kaká não era um favelado. Tampouco o Glauber. Mas ainda assim existe um valor imenso. Mesmo que eu, e às vezes, por exemplo, Luciano Vidigal, que é bem mais duro, eu sou bem fantasiosa, fico o tempo inteiro com o mundo cor-de-rosa, assim, nos meus filmes, tentando... Eu luto para ter um final feliz, eu luto para redimir os meus personagens. Ele, que é bem meu parceiro e meu irmão, escreve comigo, ele é bem mais cruel. Às vezes olha e fala, caramba, quanta fantasia sobre a favela. Mas ainda assim é especial. Ainda assim é maravilhoso. Ainda assim me ensina. Me ensina até mesmo, às vezes, o que esperam, o que é bom que eu conte para o público, que jamais outro vai contar.
Porque esse é meu lugar de fala. Então eu entendo o lugar de fala muito assim, sabe? Porque eu também, às vezes, desejo escrever sobre outros personagens que não são só esses personagens que circulam na minha vida, na van, minha mãe, meu pai, e porque meus nós, irmãos, roteiristas, temos essa liberdade, né? maravilhosa. Se a gente quiser, a gente escreve sobre um personagem que é astronauta e a gente nunca vai ter sido um astronauta na vida. E que, no fundo, Me deixa também viajar. é a gente, né? É a gente, é quem a gente conhece. Então, eu fico sempre achando que quando eu vou, né? Quando eu vou, por exemplo, e tenho personagens, e já escrevi assim, né? Que estão circulando a alta roda, que vão à Grécia uma vez por ano, ou estão indo a Dubai, né? No fundo, mas eles têm um pouquinho da Luciana, Claro. sabe? E aí eu vou lá, vou eu sair de roteirista e vou me travestir de atriz aqui, e vou dizer, eu também, dentro da minha abstração, sou totalmente capaz de fazer qualquer personagem, mesmo que eu nunca tenha tido na minha conta bancária 500 milhões. Então, eu acredito na cabeça que abstrai, que cria, que recria. Eu faço arte para recriar realidades. Que bacana. Né? Seja onde eu estiver escrevendo, seja um recado para um amigo no guardanapo do bar, sabe? Assim, mas, eu por sempre exemplo, pensando em recriar. Houve uma certa celeuma, alguma celeuma na época, um tempo atrás, quando anunciaram o filme sobre a Marielle e que a Antônia Pellegrino seria roteirista, né? E ela foi bastante atacada, e a produtora também, pelo fato de terem colocado uma mulher branca de classe privilegiada para escrever uma história sobre Marielle. Como que você acha que se dá isso? Para onde vai ser o pensamento? Eu acho que eu fiquei triste. Porque eu acho que se a gente estivesse pensando, né? Vamos pensar então historicamente, né? A gente falou do Cidade de Deus. O Cidade de Deus, quando a gente fez, nós precisamos criar. O Fernando falava, eu preciso de mais de 70 atores negros, cariocas. E a gente procurava, dentro do nós mesmo, o Vidigal é uma favela muito mestiça, temos muito nordestinos, não tínhamos tantos negros dentro do grupo para que atendesse, e ele teve que criar. E por isso foi feito. Hoje, eu acho que se a gente tivesse uma necessidade do Cidade de Deus, não necessitaria, porque nós temos hoje um imenso celeiro de atores negros. E assim, a gente fala também dos roteiristas. Então, eu acho que o que doeu, e nos roteiristas em especial, eu acho que o povo da Maré, porque são muitos, são premiados, têm coletivos, escrevem pra caramba, né? Caramba, não veio para mim esse telefonema. Ninguém pensou que eu possa ter uma particularidade, que eu falo a fala da Marielle, né? Então eu acho que isso doeu bastante nas pessoas nesse sentido, porque a gente antes não discutiria isso. E discutir isso é saudável também, né? Porque eu acho que as pessoas também pensaram, eu acho que a partir daí, eu espero que esse projeto também tenha tomado novos rumos e que ele talvez se torne um projeto com mais mãos, né? Portanto, com mais cabeças a pensar e a poder contribuir sobre essa mulher, né? Que é tão especial e que em especial para o território da favela é um ícone, é uma musa, é a voz, né? É talvez das primeiras ali, assim. Eu lembro de um livro que eu gosto muito, porque ele me toca muito, que é um livro do Jailson, do Observatório das Favelas, que diz que por que uns e não os outros. É um livro sobre o primeiro vestibular comunitário que teve na Maré. Vestibular comunitário esse que vai trazer Marielle depois a sua formação, né? Já mãe adolescente e tal. Eu, por exemplo, amo essa história. Se eu, que estou aqui do Vidigal, amo do meu olho brilhar e eu ficar de voz embargada quando eu conto essa história dessa moça que, através do vestibular comunitário, ela alcança
o que nosso ela plenário. alcançou. E ela fala, Uhum. e ela fala por todos nós na Alerj, e ela não tem medo. Imagina as pessoas que estavam próximas a ela. E temos muitos roteiristas que eram próximos a ela. Que estavam. Então, eu acho que a polêmica ela é legítima, sabe? Dentro da dor que você pensa, que fala, caramba, porque a gente tem que se abrir à indústria. Eu sou muito feliz com umas coisas que... Porque há muita gente contando história, há muita gente escrevendo. E quando você pensa num trabalho como esse, você sabe que dimensão ele terá. Uhum. E eu desejo ver uma Marielle, não que eu não ache que a Antônia não tenha talento para isso. Não passa pela Antônia, a questão não já falamos, já falamos sobre esse lugar de fala, e que eu acho que todas as pessoas têm esse direito, né, de contar as histórias que lhe tocam, que lhe pagam, Antônia, mas ou qualquer coisa. A Luciana já tentou ter a Luciana, também, né? Sabe, entendeu? Lá tem muitas, assim, só eu aqui tenho uns 3 nomes que vêm na minha cabeça, né? Que eram todos Maré, Anaíra, Ana Paula, Cadu, todos Maré e outros tantos que eu agora não venho aqui na cabeça. Entende o que eu acho que às vezes as pessoas sofrem e aí acabam brigando pelo lugar, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer essas pessoas. O mercado às vezes é muito fechado mesmo, né? Outro dia muito fechado. Mas então, esse caso, por exemplo, eu acho que gerou uma coisa ótima. Sim. Eu vi surgirem, por exemplo, pastas e coisas de roteiristas negros, de roteiristas... isso é sensacional. Repensar, né? Fez o sistema repensar o seu sistema. Né? Então, eu acho que quando você se sente... Eu acho que isso também tem a ver com o lugar de fala. Quando você se sente atacado, é preciso falar. Uhum. É preciso pôr para fora. Porque agora para que a gente possa... Exatamente, para que a gente possa refletir. Porque eu não discuti essas questões em 2005, quando eu comecei a escrever. Uhum. Né? O mundo não estava, ele foi se transformando, ele foi vindo, ele foi... Né, trazendo as políticas públicas, ele foi botando as pessoas na faculdade, ele foi botando as pessoas para discutir mais a sociedade, ele foi fazendo as classes se enfrentarem um pouco mais, né, a partir desse ganho de consciência intelectual. Então, isso para mim, eu só comemoro, e às vezes eu sou um pouco mediadora mesmo, me sinto nesse lugar e gosto de mediar. Eu não sou a pessoa, eu não vim ao mundo para atacar ninguém, eu vim ao mundo para juntar pessoas. Eu aprendi isso, acho que rapidamente, no coletivo que fiz parte toda a minha adolescência e jovem, que faço parte até hoje, que a gente precisa somar, assim, mais do que ver as diferenças. Nós precisamos nos encontrar nas igualdades. Todos juntos somos muito mais fortes, né? Mas a gente porque caminho, isso que me faz ir no cinema, por exemplo. Como? Eu vou ao cinema, por exemplo, para me encontrar nas igualdades daqueles personagens, aonde ele sofre, aonde ele pode ser perverso, que eu me pego com medo e me espio, porque talvez eu pudesse ter alguma perversidade daquela se fosse jogada naquela situação. Verdade. Né? Ao me encontrar com uma pessoa, com uma mãe de uma adolescente da Nigéria e ver o quanto ela teme pelo seu filho, e que às vezes eu temo pelo meu filho ao voltar do Vidigal, ou porque ele foi à Copa, e em Copa ele pode ser um estranho, e então ser atacado. Sabe, eu acho que a gente deve, e a gente é responsável por isso. Eu tenho o maior orgulho de quando a gente demais por isso, ter essa mulher da hora, da porra, tomando conta dessa gente que tá vindo aí. Olha, infelizmente a gente tem 1 minutinho só, passou muito rápido, né? Acredita?
Muito Melanie e bom. você passaram voando. Mas olha, porque a Melanie é essa mulher que veio metendo o pé na porta quando não havia cenário possível. E vocês estão vindo metendo o pé na porta quando existe um cenário que precisa ser repensado, precisa ser mudado. E vocês estão vindo com toda a propriedade. A gente só tem a agradecer. Eu falo, a gente tem que ficar quieto, agora vamos ouvir. Ó, tem 30 segundos. Mil obrigadas, Luciana. Olha, sorte pra Muito gente. boa noite, muito agradecida. Vamos aguardar então esses filmes. Eu tô curtindo o festival, tá? Boa! Tô curtindo pra caramba. Hoje é o último filme da mostra, começa daqui a pouco, 9h30. Quanto tempo tem? Hoje é o último dia da mostra e depois, no dia 13 de setembro, começa a 24ª edição do Infinito Film Festival, apresentando 90 filmes, um bando de mostras incríveis, mostra indígena, curtas, vai ser muito bacana. Parabéns, amém, axé. Infinito, que promoveu esses encontros, que promove esses encontros. E viva o cinema brasileiro! Viva o cinema brasileiro!